Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, para mais uma aventura para te conhecer mais uma grande civilização da Era Antiga. E hoje nós estamos falando dos persas. Lembrando que nós já estudamos sobre o Egito Antigo, Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, assírios, babilônicos, caldeus, também sobre China e Índia, fenícios, hebreus e agora nós iremos falar dos persas. Depois disso, teremos as duas principais civilizações chamadas de civilizações clássicas, que são os gregos e os romanos. Então hoje nós iremos falar do Império Persa, que foi um dos maiores impérios do mundo antigo. Vamos ver a questão da importância de Ciro, o primeiro imperador do Império Persa, a estrada real que vai servir de base principalmente para ligar a Europa ao Oriente, e a sua religião, que vai trazer uma ideia de uma luta entre o bem contra o mal. Então vamos conhecer essa grande civilização. Vamos começar vendo a sua localização. Aqui nós temos o Egito, que fica no nordeste da África, a Península Arábica, também chamado de Oriente Médio. Aqui nós temos os gregos, na Europa, e aqui a Índia, e mais para a esquerda, quer dizer, para a direita, o Extremo Oriente. Todo esse território em destaque aqui foi assim, a extensão máxima do Império Persa. Então observe o tamanho do Império Persa. E aonde surgiram a localização? Bem aqui, ó, onde hoje nós temos o Irã. Por isso que o Irã também é chamado de povos persas até hoje. Aqui nós temos o Irã, o Iraque, um pedaço da Babilônia, onde fica a Arábia Saudita, a Turquia, que é a Capadócia, o Egito também pertenceu ao Império Persa, os hebreus e fenícios, e aqui um pedacinho da Índia. Vale destacar que os persas tinham dois nomes, além de Pérsia, também chamado de Média, ou povos medos. Então, nós podemos chamar os persas de persas ou medos. Ah, são medrosos? São medonhos? Medíocres? Não tem nada a ver com isso. A palavra medos é por causa da sua região estratégica, que é a Média. A Média é porque ficava no meio entre, vamos dizer assim, a Europa, a Mesopotâmia e a Índia. Ficava bem no meio. Por isso que recebeu esse nome de Média. E os persas também é chamado de povos medos, porque o Império Persa nasceu da formação dessas duas civilizações. Por isso que os persas são chamados de medos. Mas por que é importante saber isso? Porque quando a gente estudar a Grécia, a gente fala das guerras médicas. As guerras médicas não é uma guerra entre o médico e o enfermeiro. Não é isso. As guerras médicas é uma guerra onde os persas vão tentar invadir a Grécia. E os gregos deram o nome de médicas referente aos povos médio, ou também chamado de medos. Então, quando vocês estudarem, que vai cair isso bastante nas provas, as guerras médicas entre gregos e persas, vocês já sabem que o nome guerras médicas é uma referência aos povos medos que se uniram e formaram junto com a Pérsia a civilização persa ou medos ou médicas. Ok? Então, a gente observa a extensão máxima do Império Persa. Dizem que foi um dos maiores impérios do mundo antigo. Ai, professor, eu já vi falar que na internet foi de Gengis Khan. Mas Gengis Khan é da Idade Média, estamos falando da era Antiga. Os persas só não foram maiores que o Império de Alexandre o Grande e também o Império Romano. Então esses foram os três maiores impérios do mundo antigo. Roma, a Macedônia de Alexandre o Grande e também o Império Persa. Como era a sociedade, como é organizada a sociedade persa? Aqui, no topo da pirâmide, nós temos a nobreza e altos funcionários. Essa nobreza é governada por um imperador, que já vou falar mais sobre ele. Então, nós temos o imperador e os altos funcionários, que geralmente são parentes ou amigos próximos do imperador. Governavam de forma hereditária. O que quer dizer isso? Que o poder era repassado de pai para o filho. Assim, toda vez que a pessoa era coroada como imperador, tinha que arrumar um casamento
para poder deixar um herdeiro, porque o poder era passar de pai para filho, senão a família perdia espaço. E como a família chegar no poder, jamais gostaria de perder o espaço. Então a nobreza e os altos funcionários governavam o Império Persa. Abaixo nós temos sacerdotes e escribas, lembrando que os sacerdotes são aqueles que cuidam da religião, dos templos religiosos. E os escribas são funcionários menores, que vão cuidar principalmente da administração e da contabilidade do império. Abaixo nós temos artesãos, camponeses e comerciantes. Aqui no geral é a classe trabalhadora, que vai cuidar da produção de alimentos, objetos, ferramentas e também na compra de produtos ou na troca de produtos entre várias cidades dentro do Império Persa. Uma coisa muito importante, que toda classe trabalhadora paga tributos para o imperador ou para o rei. Então, é uma forma de cobrança de impostos, que a gente vai ver então, já como era chamada essa moeda. O Império Persa utilizava massivamente moedas, que a gente vai conhecer já. E abaixo nós temos trabalhadores de serviço ou escravizados. A servidão é o tipo de trabalho que a pessoa se oferece quando a pessoa é muito pobre, não tem onde morar, não tem o que comer. E ela oferece seu trabalho em troca de um prato de comida ou até de moradia. Já os escravos são aqueles que trabalham de forma obrigatória, não tem escolha. Muitas vezes são prisioneiros de guerra, inimigos dos persas, criminosos ou simplesmente pessoas menos favorecidas. Então, os escravizados, gente, os escravizados é aqueles que não têm escolha, são obrigados a trabalhar, ok? Deixa eu apagar aqui, vamos para o próximo. Quem era o imperador? Nós tivemos 3 grandes imperadores do Império Persa. O primeiro foi Ciro, também conhecido como Ciro o Grande. Ciro o Grande. Ciro foi um imperador que conseguiu unificar todo aquele território do Império Persa. Professor, essa barba realmente essa barba de roqueiro aqui, ó. Ciro, gente, ele era filho de Cambises, ele era um persa, mas ele só restringiu o seu império dentro da sua própria civilização. E Ciro resolveu unir todas as tribos através de acordos ou de guerra, e assim criou o imenso Império Persa. O seu filho, Dário I, nós tivemos 2 Dários. Dário I deu continuidade à expansão do Império Persa e foi ele que promoveu as guerras médicas contra os gregos. E ele acabou sendo assassinado com uma flechada no meio do peito por causa de atenienses que estavam protegendo o seu território. E assim Dário morreu. E o seu filho Xerxes, não é a Xuxa, tá vendo esses 2 X aqui? Não é a Xuxa, é Xerxes. Foi seu filho que ficou famoso também, que lutou contra os gregos e acabou perdendo a batalha contra os gregos, perdeu as guerras médicas. E nós temos também Dário II. Dário II ficou famoso porque lutou contra Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o imperador que conseguiu dominar os persas e decretar o fim da civilização persa antiga. Então, como grandes imperadores, tivemos Ciro o Grande, que uniu as tribos com acordos ou pela guerra para formar o grande Império Persa. Dário, Xerxes e Dário II ficaram conhecidos porque lutaram contra os gregos e também a Macedônia de Alexandre o Grande. Uma coisa interessante, que é o Xerxes, né? Xerxes no filme muito famoso, 300 de Esparta, ele foi representado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro. Então vale a pena assistir o filme 300 de Esparta. Ficou famoso pela This is Esparta. Isto é Esparta, onde mostrava todo mundo lá sem camisa, tudo musculoso. Então vamos lá. Olhos e ouvidos do rei. Eu acho que todo mundo já ouviu essa expressão, mas qual é o significado dessa expressão? É devido a uma rede de espiões que existiam dentro do Império Persa. Gente, o que acontece? Como o Império nós vimos, ele é gigantesco, imenso, e a grande preocupação do imperador se as civilizações, as cidades que eram conquistadas estavam de alguma forma sabotando ou planejando algum ataque ou simplesmente se desmembrar do Império Persa. Assim, o imperador persa resolveu criar
uma rede de espiões para ficar fiscalizando, vigiando os governantes. Por quê? O imperador governa todo o império, mas em cada província, em cada cidade, ele deixava um governante, muitas vezes era um homem de confiança, para tentar controlar, principalmente a cobrança de tributos e impostos. Mas muitas vezes, esses moradores, de alguma forma, tentavam seduzir o governante e lutar contra o império. Isso aconteceu muito com os romanos. E então, em qualquer outro grande império da Era Antiga. E assim, o imperador persa, para tentar controlar, para poder controlar todo o seu império gigantesco, ele criou uma rede de espiões, que recebeu o nome de olhos e ouvidos do rei. E o que acontecesse com uma pessoa que estivesse tramando um plano contra o imperador? Geralmente essa pessoa era sentenciada à morte e era executada em praça pública, para servir de exemplo, para poder não sabotar, não lutar contra o imperador. A organização política. Esse Estado recebeu o nome de teocrático. E o que é um Estado teocrático? O governante dizia que era filho de Deus, por isso que estava governando. E o que acontece? O Império Persa foi dividido em várias províncias. E essas províncias recebiam esse nome aqui, ó, satrápias. O que é uma satrápia? Não é a terra do sapo, tá, gente? Satrápias eram as províncias, estão vendo? Então o Império Persa era dividido em várias províncias, milhares. E cada província tinha um governante, que recebeu o nome de sátrapa, não é um sapo. Então cada província tinha um governante, muitas vezes um aliado, um amigo, um parente do imperador. E os espiões, os olhos e os ouvidos, ficavam fiscalizando, observando, para ver se ninguém iria sabotar contra o Império Persa. Então, gente, isso é uma coisa que cai muito nas avaliações, nas provas. Os sátrapas e os satrápias sobre os persas. Satrápias são as províncias, são territórios aliados ao império. E o sátrapa não é um sapo, ele é um governante escolhido, um parente, um amigo, nomeado pelo imperador. Aqui é a economia. Está errado. A economia. A economia, gente, ela foi impulsionada pela utilização de moedas. Sim, os persas foram os primeiros a criarem moedas para serem utilizadas no comércio. E essa moeda não está redonda, está bem defeituosa, mas devido à idade. Uma moeda que tem mais de 2000 anos. E essa moeda é chamada de dárico. Podia ser tanto de ouro ou prata. Geralmente os nobres utilizavam somente moedas de ouro. A população em geral utilizava moedas de prata. E assim o comércio, gente, não era um escambo feito de trocas. Era feito de quê? Com o uso dessas moedas. Assim também foi criado estradas reais, onde passavam caravanas comerciais e também pessoas que se locomoviam dentro do império. Essa estrada real, que tinha mais de 2.500 quilômetros, que ligava de uma ponta para outra, vai servir de base para uma rota que ficou super conhecida no mundo, a Rota da Seda, onde ligava a China até a Europa. Também, eles foram os primeiros a criar sistemas de correios para poder fazer a comunicação de uma cidade para outra, não utilizando pombos correios, mas simplesmente mensageiros. E manteve um sistema de pesos e medidas. O mesmo peso e a mesma medida para todo o império, principalmente na questão de quê? De vender alimentos. Eu quero 1 quilo de farinha de mandioca, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Lógico, eles não comiam isso, mas um exemplo. E assim fazia um sistema de medidas para poder padronizar. Vender somente aquela quantidade, naquele peso, para todas as cidades. E a religião? A religião tem esse nome gigante aqui, chamado de Zoroastrismo do profeta Zarastruta. Eita, nome bonito. Eu gosto de colocar nome bonito assim na prova, né? Para vocês aprenderem e decorar. Então a religião é chamada de Zoroastrismo do profeta Zarastruta. Olha como esse povo ajudou no nome. É uma religião, gente, que ficou marcada porque defendia uma briga cósmica entre um Deus bom contra um Deus mau. Foi uma das primeiras religiões do planeta que trouxe a ideia de que dentro da Terra havia um Deus bom, generoso, poderoso,
que ajudava a população, mas ao mesmo tempo tentando evitar a população ser seduzida, arrastada e influenciada por um Deus mau. Também uma ideia de que se você é uma pessoa bondosa, vai viver com Deus bom. Se você é um assassino, ladrão, bandido, vai viver com Deus mau. Isso a gente pode ver que também que os corintianos iam para o céu e os flamenguistas não iam. Então, gente, essa ideia de uma luta de um bem contra o mal, do que você faz na Terra, vai decidir o seu futuro cósmico, se você vai ver com Deus bom ou ver com Deus mal, foi a ideia do grande profeta Zarastruta, o primeiro a trazer essa ideia de uma luta do bem contra o mal. E a cultura, gente, deixa eu sair aqui da frente, né? A cultura foram um dos principais traços culturais da civilização pérsica, foram os famosos tapetes. Eu acho que todo mundo já viu um tapete persa em alguma casa, de algum parente, de algum amigo, seja dos mais velhos, a casa da avó, do avô. Gente, o tapete persa fez sucesso no mundo todo e até hoje ele é produzido. São esses tapetes que não são muito volumosos, eles são mais assim, vamos dizer assim, parece mais uma esteira, mas tem esses desenhos com essas bordas. Esses são os famosos tapetes persas, que deram até origem a desenhos dos tapetes voadores, onde você senta o tapete e o tapete vai voar com você. Hoje nós desejamos os carros voadores, né? Naquela época eram os tapetes voadores. Também em relação ao Aladim, né? Então vamos lá, galera, vamos fazer algumas questões para poder revisar todo esse conteúdo. Vamos lá, questão 1. Qual foi a importância de Ciro, o imperador Ciro? Gente, lembrando que Ciro foi um dos primeiros imperadores. Ele era filho de Cambises, o primeiro rei persa. Mas Ciro foi o primeiro imperador. Por quê? Ciro é chamado de o Grande porque ele conseguiu unificar as tribos e formar o Império Persa, dos povos medos, os povos médicos. E assim, ele não trouxe uma ideia somente de uma civilização local, mas uma civilização de tamanho imenso, conquistando várias outras civilizações. Ciro foi de grande importância porque ele conseguiu unir essas tribos através de acordos comerciais ou através até da guerra de conquista. Por isso que é chamado de Ciro o Grande. O que eram os olhos e os ouvidos do rei? Então, lembrando que era uma rede de espiões para poder simplesmente vigiar os sátrapas, que são os governantes das satrápias, que são as províncias. Então, como o império era muito grande, havia uma grande preocupação de que esses governantes nomeados pelo imperador pudessem estar sabotando o imperador e assim tentar simplesmente desmembrar, criar uma nova civilização dentro do gigantesco Império Persa. Então foi necessário criar essas redes de espiões e se o governante estivesse sabotando, ele seria condenado à morte. Vou fazer uma caveira aqui. Ninguém queria morrer, ainda mais em praça pública, para ser humilhado. Descreva a religião pérsica. Alguém lembra do nome, palavrão? O zoroastrismo, do profeta Zarastruta. Nome bonito. Trouxe uma ideia de maniqueísmo. O que é isso, professor? Maniqueísmo, lembrando que é aquela luta do bem contra o mal. Então, foi a primeira religião que trouxe que havia um Deus bondoso lutando contra um Deus maldoso. Se você tivesse uma vida boa, você ia viver com Deus bondoso. Se você tivesse uma vida ruim, roubando, matando, mentindo, você iria viver com Deus mau. Então, essa é a ideia do Zarastruta. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula do Império Persa. E as próximas civilizações que nós iremos estudar serão a civilização grega, também chamada de helenos, e a grande civilização romana, que formou o grande Império Romano, que foi o maior império do mundo antigo. Também, muitas vezes as pessoas falam, mas não foi os persas, não foi a Macedônia. Há essa divergência, mas
Muitos consideram os romanos, além de ser o maior império territorial, mas também o que mais durou, mais de 1000 anos. Mas se você tema, nas nossas próximas aulas. Espero ter gostado, até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.